Deus seja louvado. Meus irmãos, conosco está o irmão Alexandro Navarros, amigo do irmão Robernal. Onde é que está o irmão Alexandre? Alexandro, né? Deus abençoe, obrigado pela presença. Você esteve aqui na festa de Natal, não é isso? Não foi ele? Não, foi outro. Deus abençoe. Queremos apresentar também o pastor Walter Fiel, que continua conosco. Ele é missionário lá em Madrid, na Espanha, está conosco, resolvendo a questão documental dele. A família está na Espanha e logo, logo retornará. Deus abençoe o irmão Alessandro e o pastor Walter. Conosco o irmão Amorim, evangelista Amorim, e a irmã Silvia. Onde é que está? Deus abençoe a irmã Silvia. Família, esposa do pastor Amorim, pastor evangelista, que vai nos trazer a palavra hoje. É Brusque, né, meu filho? A Assembleia de Deus é em Brusque, Santa Catarina. Ele está nos visitando, amigo do irmão Lima e da irmã Rose. Então, para nós é uma alegria recepcioná-lo nesta noite e ouvirmos a palavra de Deus. A igreja recepciona todos estes irmãos dizendo: bem-vindos em nome de Jesus. O irmão pastor Amorim vai até às 8 horas, tá? Tem 35 minutos para nos trazer a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja eternamente o nome do Senhor. Amém. Irmãos, eu desejo que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Como você está mesmo, abra sua Bíblia, por favor, Mateus, capítulo 6. Vamos ler só alguns versículos da palavra de Deus, enquanto eu vou tecer os meus agradecimentos. Mateus, capítulo 6, versículos 9 até o versículo 12. Evangelho de Mateus, em língua hebraica, Matitiarro, capítulo 6, versículo 9 até o 12. Estou muito grato a Deus por estar aqui com os irmãos. Fazem uns 12 anos, a primeira vez que eu estive nesse templo sagrado, junto com a igreja do Senhor, louvando e bendizendo o nome de Jesus aqui. Conheci a família abençoada do meu amigo Lima, toda a sua família tem nos recebido. Agradeço a Deus porque nos deu férias, folga, né? Um período de 15 dias. E nós viajamos no sábado mesmo, quando o pastor disse que nós estávamos de férias. Eu disse: pastor, então posso viajar amanhã? Vai, meu filho, Deus vai te abençoar. E viemos para cá, e a família do irmão Lima é uma bênção, né? Nós chegamos aqui 11 horas da manhã, saímos cedo de lá, e ele disse: olha, tira uma sonequinha aí que à noite nós vamos no culto. Eu disse: amém, graças a Deus, né? Agradeço também ao pastor Bittencourt, agradecendo ele, agradeço todo o corpo de obreiro e a igreja do Senhor neste lugar. Agradeço ao meu amigo Samuel Lima, a irmã Rose, agradecendo eles. Eu agradeço a todos os demais amigos que congregam nesta igreja e adoram o Senhor nesse templo. Amém, irmãos? Está escrito na santa, bendita, poderosa, inerrante e infalível palavra do nosso Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém. Queridos irmãos, por mais que eu viva em Santa Catarina e haja uma diferença pequena em relação à cultura, é evidente e é muito certo que todos nós aqui nesse lugar temos muitas diferenças. Diferenças de estatura, diferenças de gostos. Todos nós temos muitas diferenças. Bem, na verdade, tudo aquilo que Deus faz, a impressão digital de Deus é o diferente. Não há nada daquilo que Deus criou que seja igual. É comum ao homem tentar fazer as coisas imitadas, iguais. É o homem que faz carro em série. Deus não. Tudo o que ele faz, desde a pedra, o pássaro, o ser humano, tudo o que ele faz, e só ele tem o poder de fazer tudo diferente, porque só ele tem esse poder de ser ilimitado. Todos nós temos diferença, mas se tem uma coisa que nós temos aqui em comum, por mais diferentes que somos,
em níveis intelectuais, espirituais, é que todos nós temos problemas. Independente se você mora numa comunidade pobre ou mora numa mansão dessa cidade de Santo André, você tem problema. E todos nós, na virada do ano, pensamos, como faremos para vencer os problemas em 2016? Há uma pergunta, como ser vitorioso em 2016? E eu quero, baseado nesse texto que eu li, trazer da parte de Deus uma receita para a nossa vida que nos fará chegar à vitória em Cristo Jesus. Por essa razão, gostaria de compartilhar com você o tema: o que fazer para ser vitorioso no ano de 2016? Ora, a narrativa do texto mostra que os discípulos estão preocupados, ou seja, estão se ocupando com aquilo que ainda não aconteceu. E eles se aproximam de Jesus e eles percebem que o ministério de Jesus é um ministério banhado nas lágrimas da oração. Mesmo sendo filho de Deus, não executou nenhuma das suas obras pelo poder da qual ele havia já deixado. Mas tudo que ele fez porque a unção do Espírito de Deus estava sobre ele. Por essa razão, ele pôde nos dizer que, se crermos nele, faremos as obras que ele fez e ainda faremos maiores. Porque nada do que ele fez na condição de filho de Deus, mas fez na condição de homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele levou uma vida, um ministério de oração. Nós vimos que Jesus passa, não é 1 hora, não é 2 horas. Quando vai selecionar os seus discípulos, ele passa a noite em oração, para saber qual daqueles o Pai haveria de colocar ao lado dele para executar a obra. E isso está impregnado nos seus talmidins, como é a palavra hebraica, nos seus discípulos está impregnado a necessidade da oração. Pastor Bittencourt, nós vemos hoje tantas pessoas preocupadas em como pregar melhor. E talvez no ministério que nós vivemos, a maior pergunta é: quem prega mais? Como se fazer para pregar mais? Mas os discípulos foram no caminho certo. Eles não disseram para Jesus: Jesus, nos ensina a pregar como o Senhor prega. Não, eles disseram: nos ensina a orar. Porque um discurso, irmãos, ele pode ser muito rico em conhecimentos gerais, mas conhecimento alimenta o nosso intelecto. Só que só a revelação da palavra de Deus alimenta a nossa alma. E Deus não vai dar a revelação para pregador que não ora. Algumas pessoas, ao assumir uma tribuna histórica como esta, que eu sei um pouquinho da história, porque a família Lima sempre conta as bênçãos de Deus, diria: como é preocupante pregar na igreja em que preside o pastor Bittencourt. Eu diria que, claro, em todos os lugares há preocupação, mas é muito melhor pregar para uma igreja experimentada, uma igreja educada na palavra, porque a gente sabe que aquilo que a gente está falando, a igreja está entendendo. E por mais erudito que um pregador possa ser, ele jamais vai ver a vida de alguém transformada se ele não ganhou esta mensagem do trono, da escrivaninha, do escritório de Deus. Os discípulos estavam no caminho correto. O problema não estava nisso, o problema estava na preocupação. E este problema de preocupar-se é humano. E nós chamamos hoje, isso se tornou, além de um problema, uma doença. Chamada, essa doença hoje nós vimos em todo lugar, como ansiedade. Ansiedade, há anos atrás, era mais exclusivo de A ou B, de algumas classes. Mas hoje até as crianças estão ansiosas. A palavra grega para ansiedade, ela dá o sentido de alguém que está sendo sufocado. Uma corda, alguém está apertando seu pescoço de forma que você não consegue respirar direito. E quando nós passamos a virada do ano, a gente, ao mesmo tempo que está otimista, está preocupado, porque começa a olhar os 365 dias que virão e começa a avaliar o ano passado e diz: será que esse ano não vai ser igual ao ano passado? Que eu não fui feliz no meu casamento?
Será que este ano que vem agora, de 2016, eu não vou também viver uma vida infeliz porque não tive firmeza na presença de Deus? Não pude passar horas na comunhão com o Espírito de Deus. Terminei o ano aos trancos e barrancos. E nós começamos a fazer uma análise e olhar o ano no todo. E aí nos sobrevêm as preocupações, como por exemplo as financeiras. Será que a crise vai parar? Vai melhorar agora em fevereiro? Ou o que nos espera ainda é maior? E quando nós olhamos para o problema desse tamanho, nós ficamos preocupados. Vivemos hoje o que virá no decorrer de todo o ano. Jesus, então, ao explicar para os discípulos a oração, ele ensina para os discípulos a colocar cada coisa no seu lugar. Por quê, irmão? Porque nós dividimos o tempo em biênio, dividimos o tempo em ano, dividimos o tempo em meses, dividimos o tempo em dias, em horas, em minutos, em segundos. Mas na Bíblia o tempo não é dividido assim. Na Bíblia, o foco divino para a nossa vida é só duas divisões. É uma divisão só, que divide o tempo entre dia e noite. E a noite é o momento que nós não trabalhamos mais, que não nos pertence. A noite é o momento em que toda a nossa capacidade cai por terra. E nós nos tornamos semelhantes a todos, porque na verdade somos semelhantes a todos. Mas à noite, todas as nossas diferenças se acabam. Então só nos resta o dia. E Jesus, ao ensinar a oração, ele leva o foco dos discípulos, não para a noite apenas, não para o ano que haveria de vir, não para as dificuldades que eles passariam, pelas perseguições que lhes viriam, não. Jesus leva o foco da oração, não para daqui a 3 anos, não. Ele direciona a súplica, o relacionamento naquele dia. E ele nos ensina, através dessa oração, que quando nós nos direcionarmos para Deus, para abrir um diálogo com Deus, nós não devemos ter em mente daqui a 10 anos. Porque Deus sabe o que vai acontecer, mas nós não sabemos, nem se estaremos aqui. Então ele diz assim, quer orar? Você quer orar? Quer aprender a orar? Então a primeira coisa, você precisa aprender a se aproximar de Deus com foco, com meta, com determinação. Qual é a sua meta? A meta é o dia de hoje. Eu preciso vencer, não é o amanhã, porque amanhã não pertence a nós. Eu preciso vencer, é o hoje. E aonde é que está isto? Está aqui. Jesus começa dizendo, portanto, vocês vão orar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, purificado. Essa palavra no hebraico, ela tem vários significados profundos. Separado para aquilo que é santo. Por isso que de forma alguma o nome de Deus pode ser falado em vão. Seja o teu nome. Venha o teu reino, que não é comida, que não é bebida, que não é político, não, isso tudo faz parte do nosso reino, mas o de Deus não é isto. Haverá de se manifestar politicamente no milênio, mas agora ele está dentro de nós. E aí Jesus está diante do governador e ele diz, dizem aí que tu é rei, qual é o teu reino? Não te preocupe, porque eu não vim fazer concorrência ao teu reinado. O meu reinado é interior, é dentro das pessoas. Porque a primeira prisão que eles sofreram foi dentro da alma, quando venderam a alma para o adversário, quando se associaram ao pecado. E Jesus disse, faça-se a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. E aí então é onde eu quero chegar. E ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Interessante, irmãos, que Jesus não nos ensina a orar para pedir pão para 60 dias. Porque era muito fácil, cômodo. A gente ia estocar pão em casa e aí podia ficar 60 dias sem orar. E ele diz, não, a oração tem que ser diária. O maná era dado todos os dias. E ninguém poderia recolher o maná para o dia seguinte. E isso era um tipo,
Era profético. Porque Deus estava dizendo assim, ó, você precisa depender de mim todo dia. Biblicamente, irmãos, nós não temos 70 anos de vida. Não, mas a Bíblia diz que a vida do homem vai até 70 anos. É sim, mas a nossa vida é dividida em seções, que são chamadas de dia. Nós só temos um dia de vida para viver, porque nós vamos dormir. E a Bíblia diz que o sono, ele é a representatividade da morte. Quem disse isso foi Jesus. Alguém disse, o Lázaro está morto. Não, não está. A menina está morta. Não está morta. Ela só está dormindo. Então, sono e morte na Bíblia, o sono tipifica que um dia nós haveremos de dormir e não acordar num outro dia aqui, acordar num outro dia na eternidade, que é o 7º dia de descanso, aonde haveremos de estar eternamente com Ele. Então, cada dia que você dorme, Deus está dizendo para você, um dia você vai dormir aqui e não vai mais acordar aqui. Você vai acordar na eternidade. Então, nós só temos o dia de hoje para viver. Eu não consigo carregar, alguém não consegue carregar um templo desse e colocar no lugar instantaneamente. Esse templo, que antes de ser templo não era templo, mas ele não foi feito de forma instantânea, irmão. Foi carregado tijolo por tijolo e foi colocado aqui. Eu não consigo carregar uma casa de um lugar para outro de forma instantânea com a minha força. Mas se eu tirar tijolo por tijolo, eu consigo. Vai levar mais tempo, mas eu vou conseguir. Então Jesus está ensinando para os discípulos, vocês querem ter vitória? Queremos. Vocês querem vencer no ano de 2016, discípulos? Queremos. Então a primeira coisa vocês precisam aprender, a separar, a dividir o ano. E qual é a divisão, Senhor? Em dia. Por quê, irmãos? Porque eu jamais serei um vencedor em 2016, se eu não vencer no dia 2 de janeiro. O ano já começou. E a cada dia que eu vivo é uma vida que eu tenho. Ora, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, durante um período de vida eu não consegui executar tudo. Eu deixei algumas coisas pendentes. Como Deus tem misericórdia, no outro dia pela manhã ele diz assim, tá bom, eu vou te dar mais um dia de vida. Eu vou te dar mais uma vida de um dia. Vê se durante esse dia você te acerta com teu irmão. Faz alguma coisa pela tua vida. Então, se é assim, e as Escrituras nos mostram, eu preciso entender que o dia 2 de janeiro, o dia 1º de janeiro, no dia 2, no dia 3 de janeiro, quando eu acordar pela manhã, primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso orar, eu preciso suplicar. Porque Deus acabou de me dar uma nova chance, uma nova vida, irmão. Alguém deve dizer, irmão, você não conhece o meu passado. De fato não conheço. Irmão, eu já fiz tanta coisa errada nessa vida que não há mais esperança. Eu vou lhe dizer, Deus não se preocupa com o que você fez ontem. Ele quer que você faça o certo o hoje. A Bíblia não nos trata, como já disse um grande pregador nesse país, a Bíblia não nos trata pelo ontem, porque isso quem faz é o nosso adversário. Ele nos acusa de tudo que nós fizemos no nosso passado. Você vai assumir essa tribuna para falar, eu conheço o seu passado. E é verdade, ele conhece mesmo. Quando as pessoas nos olham, elas querem nos julgar pelo que nós fomos, mas Deus não. Deus diz assim, te dei uma nova oportunidade a partir da hora que você abriu os olhos. Não perca esta oportunidade. Faça o diferente hoje. Os discípulos estão lá, esperando uma fórmula mágica para resolver todos os problemas que virão. E Jesus diz, não, primeiro vocês devem sentar aí. Sente aí, eu vou lhe ensinar uma coisa. Primeira coisa que vocês têm que fazer quando acordar pela manhã, vocês têm que clamar ao Pai, porque Ele lhes deu a oportunidade, e é necessário aproveitar esta oportunidade na presença de Deus. E aonde está escrito isso? Está escrito assim, ó, quando você acorda, você diz, Senhor, durante o período desse dia, que é a vida que eu tenho, eu quero te separar na minha vida. Senhor, eu não vou colocar aquilo que é profano diante de mim.
Senhor, eu vou separar a minha alma daquilo que me contamina. Porque, irmãos, é muito profundo. O maior altar que existe não é este, com todo respeito, por esta tribuna sagrada. Esse altar é coletivo. O maior altar está dentro de você, que é o coração. E tem pessoas que elas cometem o que a Bíblia chama de abominação, pastor. O que é abominação, irmão? Eu vou fazer um exemplo aqui, você vai entender, mas por favor não se escandalize. No passado, os altares de Deus, em vários momentos que o povo estava desviado, foram profanados porque o imperador foi lá e sacrificou uma porca sobre o altar. Porque ele sabia que fazendo isso, a presença de Deus não viria mais sobre o templo. Porque isso é abominação. E a gente fica lá no fato histórico e esquece que isso é profético. Por quê, irmãos? Porque dentro de mim há um altar. E quando eu sirvo a Baal durante o dia, quando eu coloco coisas desagradáveis à vontade de Deus durante o dia, dentro desse altar, e à noite, eu então só troco as roupas externas e venho para esse lugar sagrado, e o convido para entrar no meu altar, para descer no meu altar, ele diz, nananina não. Se você quer que eu me manifeste no seu culto, você precisa santificar o seu altar. Talvez isso explique porque tem gente que vem para a igreja e consegue enxergar tudo, irmão. Meu Deus, olha, a hora passou, o pregador falou demais, o outro berrou, o outro cantou desafinado, a irmã estava com um sapato de uma cor e outra. Tudo, observa tudo, claro, irmão. Não desceu fogo de Deus no altar dele. E por que não desceu? Porque Deus não vai misturar a sua glória com culto a Baal. Você precisa purificar o seu coração de manhã cedo e dizer para Deus, Senhor, o meu coração é teu. E durante todo este dia eu não quero, Senhor, que nada de Baal, dos demônios, do inferno, nada que agrade a Satanás, entre e fique no meu coração. Eu quero que a presença bendita do Teu Espírito Santo vai comigo, Senhor, até o sono da morte me fazer deitar, porque só Tu, ó Deus, poderá me fazer ressuscitar para mais uma vida perante a Tua presença. Santificado seja o Teu nome. É separado. A palavra hebraica, irmãos, ela dá uma característica de alguém que não só separa o que é santo do que é profano, do que é comum, não. Ela dá um significado mais profundo de alguém, irmão, que vira as costas para o profano. Para você santificar o seu coração pela manhã e viver um dia na glória de Deus, irmão, não basta você se trancar dentro de uma caverna, num mosteiro. Não é isso que Deus quer. Não, Ele quer que você entre, como disse o pastor muito bem ontem, tal qual a garça. Que você se alimente com deste mundo aqui. Que você viva neste mundo aqui. Que você lidere neste mundo aqui. Que você exerça influência, mas que, no entanto, você não se prostre perante os altares de Baal. Você passe o seu dia lá no trabalho, ouvindo palavras ofensivas, palavras torpes, histórias que desagradam a Deus, mas você continue dizendo, Senhor, só Tu no meu coração, para que eu passe um dia em Tua presença santificado. Esta oração do nosso dia, que vai nos livrar da ansiedade, ela deve também demonstrar, além da santificação, ela deve demonstrar na nossa vida um desejo, um anelo pelo reino. Porque, irmãos, alguém que já se apaixonou pelo mundo aqui, já não quer mais e nem espera o reino de Deus na terra. As pessoas, elas já se acomodaram. Por esta razão que, eu não sei se talvez só aconteça lá em Brusque, eu imagino que aqui não aconteça, mas na virada de anos, muitos dos nossos irmãos não foram no culto, foram para a praia, lá com os amigos da empresa, e ficaram lá, e festejaram, e viraram lá o ano. E eu perguntei, mas irmão, e o Senhor?
E o ano de vitória? E aquela promessa de ser fiel durante o ano que o irmão falou que no ano de 2016 você ia trabalhar e evangelizar, você já começa errado. Já está filiado ao partido do mundo. Tem que haver um desejo do nosso coração, irmão. Culto só acontece quando há um desejo de que o Senhor desça sobre o altar do nosso coração. Jesus, irmão, é muito educado. Respeita as leis que Ele mesmo criou. Ele não vai arrebentar a porta do coração de ninguém. Não. O máximo que Ele faz é bater na porta do nosso coração através da sua palavra, dizendo: ó, eu estou do lado de fora, mas se você abrir o coração, eu vou entrar. E aí vai haver uma santa ceia maravilhosa, não fora, mas dentro. Tem que haver um desejo. Pessoas que não têm mais desejo de orar, pessoas que não têm mais desejo de ler a Bíblia, pessoas que não têm desejo de estar no culto, pessoas que, se você convidar para uma festa, ficam até de madrugada, mas se convidar para uma vigília, arranjam diversas atividades para não ter que vir. Falta desejo, irmão. Pessoas que cantam da boca para fora, pregam da boca para fora, mas se o desejo brotar no nosso coração, aí, irmão, nós vamos levantar as mãos e as lágrimas vão descer nos nossos olhos pelo desejo de estar lá. Ele continua dizendo que a vontade dele seja feita. Para você ter uma vida de vitória em 2016, você precisa, primeiro, separar aquilo que é de Deus do que é do mundo. Segundo, você precisa desejar que Ele esteja na sua vida. Terceiro, você precisa ceder, ser servo. Não dá para você convidar Deus para entrar na sua vida, no seu coração, e você dizer assim: Deus, faz o seguinte, o Senhor entra no meu coração, tem um cantinho aqui para o Senhor mora ali. Porque tipo assim, o resto eu digo como vai acontecer. Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque como servo ele já veio. Agora ele é rei, é senhor. E um rei, você não convida ele para entrar na sua casa e diz assim: ó rei, o senhor fica só aí fora. Não, rei é soberano. Rei, você não fala com ele de pé. É por isso que o cristão assembleano, ele tem ainda o hábito de na sua casa dobrar o joelho todos os dias. Sabe por quê? Porque com o rei, a gente não fica de pé. Ficar de pé é igualdade, eu sou igual a você. Mas com o rei, a gente se joga no chão. Porque sabe que a sentença da nossa vida ou da nossa morte está na mão do rei. E se você quer ter um dia de vitória, nada melhor do que você dobrar o seu joelho perante o rei, que tem o poder de fazer o milagre. Você sabe por que Deus não é só pai? Sabe por quê? Porque um pai, ele quer dar tudo para o filho, mas ele não pode. Então Deus é o nosso pai, mas também é o nosso rei, porque o rei, ele não só quer dar, como ele pode dar. Tem pessoas que dizem: Senhor, será que tu pode fazer isso? Jesus olhou para o homem e disse: se eu posso, tudo é possível se você crer. Você crê? Ah, Senhor, ajuda porque a minha fé está pequena, a minha incredulidade está maior. Deus é um pai e é um rei. Como o pai nos afaga nos seus braços, como o rei determina a vitória para a nossa vida, mas é necessário nos prostrarmos perante ele. E finalmente, na nossa oração de vitória, para alcançar a vitória em 2016, nós temos que entender, irmão, que aquilo que nós vamos pedir para Deus tem que ser concernente à nossa vida naquele momento. Senhor, quando tu me aposentares, Senhor, então eu farei a tua obra. Deus olha para você e diz: e o dia de hoje, você faz o quê? Vai ficar esperando até lá? Aí chega lá, você muda de opinião e não faz mais nada, porque agora já não consegue. Senhor, se tu me abençoares, ei, me dá um carro novo, eu irei para a tua casa. Aí Jesus olha para você e diz assim: ó, se você não vai hoje que não tem carro, você vai amanhã quando tiver,
Você vai passear, vai conhecer os parentes que você nem conhecia. Senhor, se tu me deres sabedoria, eu vou evangelizar. Aí Deus diz assim para você, mais do que eu já te dei, a sabedoria que você tem, dá para evangelizar o mundo, e você não evangeliza ninguém. Precisamos vencer hoje, irmão. Precisamos perdoar hoje, porque o pão é só para hoje. Amanhã basta cada dia o seu mal. Deus nos dará o amanhã segundo a sua vontade, mas é hoje que nós precisamos orar, é hoje que nós precisamos perdoar, é hoje que nós precisamos evangelizar, é hoje que nós precisamos contribuir, é hoje que nós precisamos adorar a Deus. Fique de pé, por favor, com a permissão do vosso pastor. Vamos lá, filho. Fica à vontade. Amém. Aleluia, aleluia. Por isso, irmão, não existe acerto com Deus amanhã. É hoje. Amanhã eu vou arrumar a minha vida com Deus. Amanhã eu vou voltar para o departamento que eu cantava, que eu louvava, que eu regia, que eu servia. Amanhã eu vou tirar os folhetinhos que eu tinha na minha casa e que sempre, amanhã, não. A Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O tempo que nós temos é hoje. O homem muito soberbo, muito soberbo, com tudo aquilo que havia recuperado, com aquilo que havia colhido, encheu o celeiro e disse, alma minha, folga, porque olha, tem de sobra, vai dar para viver com isso daí, vai sobrar. E aí a voz do céu diz, nércio, louco, homem de falto de conhecimento, de percepção do mundo espiritual, tu não vai ter amanhã, tu só tem hoje. Hoje é o teu último dia. E é hoje o dia de você adorar a Deus. Irmão, não deixe para dizer para sua esposa que você ama ela amanhã. Porque amanhã, ou você ou ela pode não estar aqui. E pode ser muito tarde. Não deixe para abraçar o seu filho amanhã. Sabe por quê? Amanhã nós não saberemos se estaremos aqui. E nem você sabe se ele também estará do seu lado. Talvez ele disse no seu coração hoje, se Deus não falar comigo hoje e usar o meu pai, para nós acertarmos o que tem, eu vou sair da minha casa e nunca mais vou voltar. E o dia era hoje. Só temos o dia de hoje, irmão. E é neste dia que nós temos que aproveitar para adorar o nosso Deus com alegria. É neste dia que nós temos que aproveitar para vir ao templo, sim, e louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Deixa eu lhe contar uma história. Eu trabalhava, antes de trabalhar na obra do Senhor, no departamento de engenharia, e aconteceu a catástrofe em 2008, a empresa foi toda inundada, e o patrão pediu a todo o departamento de engenharia para ajudar na produção, para recuperar as máquinas. E eu trabalhei um dia inteiro com um rapaz, ele era trader, viajava todo o Oriente Médio, falava vários idiomas, e nós conversamos sobre tudo, sobre cultura judaica, conversamos sobre as culturas do Oriente, passamos o dia conversando. E eu não falei de Jesus para ele. E no final do dia, nos cumprimentamos, abraçamos, ele foi, era só aquele dia que nós íamos trabalhar ali na produção. Ele foi para sua casa, eu fui para minha casa. No outro dia, quando ele estava se arrumando para ir para o trabalho, ele sentiu uma dor no peito, muito forte. E ele não aguentava da dor, pegou o carro, alguém levou ele no hospital. Chegou no hospital, ele esqueceu a carteirinha da Unimed. E a moça categoricamente não deixou ele entrar, não atendeu. Ele voltou em casa para pegar a carteirinha e no caminho ele partiu para a eternidade. Eu só tive aquele dia para falar de Jesus para ele e não falei. Na época da faculdade, irmãos, um rapaz trabalhava comigo na empresa e estudava comigo na faculdade. Ele era muito quieto, muito fechado. Mas um dia ele foi na máquina onde eu trabalhava, no setor de retífica. E ele lá, nós ficamos 1 hora falando sobre os trabalhos da faculdade, sobre tudo que deu na cabeça nós falamos. E eu não falei de Jesus para ele. Naquela madrugada ele veio trabalhar mais cedo, fazer 1 hora extra. E quando ele estava vindo com a sua moto, um carro lhe cortou a frente e ele bateu e morreu instantaneamente. E você deve pensar, irmão Rosanildo, durante os seus 20 anos de evangelho, durante os seus 10 anos de ministério, você já ganhou muitas almas para Jesus?
Graças a Deus, sim. E espero ganhar muito mais. Mas nada me fere tanto, nada fica tão forte a minha lembrança quanto o fato de eu não ter falado de Jesus para essas duas pessoas. Porque eu esperava que eu teria uma segunda oportunidade e eu não tive. Era aquele dia. Por essa razão eles estavam ali. Eu quero lhe convidar a pensar um pouquinho, se você tem aproveitado a oportunidade deste dia. E se você quer vencer, e eu tenho certeza que você vai vencer em nome de Jesus em 2016, você precisa dividi-lo por partes, chamado dia e vencer a cada dia. Feche os seus olhos. Querido Deus, te dou graças pela rica oportunidade de assumir esta tribuna sagrada e histórica. Tenho certeza que isso estava no teu planejamento. Não estou aqui por mim mesmo, porque jamais teria condições de chegar a este lugar. Mas estou aqui porque o teu Espírito Santo moveu todas as coisas para que isso acontecesse. Esta palavra que saiu da minha boca, tenho certeza que é profética para a vida de alguém, que não tem aproveitado as oportunidades, mas que a partir de agora vai viver a cada dia, vai amar a cada dia, vai perdoar a cada dia, vai evangelizar a cada dia, vai te servir a cada dia, Senhor, vai dedicar cada dia da sua vida para o teu reino, para a tua obra, para a tua vontade. Por tudo te dou graças, em nome de Jesus te louvo, porque tenho certeza que há alguém neste lugar, que no dia de hoje, que se chama hoje, precisa voltar e se reconciliar contigo. Precisa, Senhor, acertar a sua casa, a sua vida, porque não terá o dia da manhã, e por essa razão o Senhor o moveu, o Senhor o trouxe da sua casa para esse lugar, e me trouxe lá de Santa Catarina aqui para dizer para esta pessoa, que o dia de hoje é o dia aceitável, o dia de hoje é o dia da salvação, o dia de hoje é o dia da liberdade em Cristo, o dia de hoje é o dia da vitória. Por tudo te louvamos e te bendizemos e glorificamos o teu nome, porque só a ti, Senhor, a glória, a honra, o poder, o louvor, a magnificência, a tua majestade louvamos nesta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Mais forte que é para Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Ainda em pé, igreja, enquanto o quarteto se aproxima, quem deseja hoje aceitar esta palavra? Quem deseja? Quem precisa fazer este concerto com Deus, como nós ouvimos aqui? Erga uma de suas mãos, ou então venha à frente. Tem alguém que gostaria de tomar uma atitude, dar um passo de fé e mudar realmente de comportamento neste ano de 2016, apegar-se com Jesus, recebendo esta palavra? É hoje. Tem alguém? Levante a mão. Mesmo que você não queira levantar, ou não possa, né? Ao final, de repente, quando nós aqui impetrarmos a bênção apostólica, estaremos aqui para orar por você. Deus abençoe, tome assento, igreja. Ouçamos o quarteto, é bom. Quarteto Hebron, salve os irmãos com a paz do Senhor. Iremos
Graças a Deus. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amados, vivamos o hoje, não é? Nós precisamos viver o hoje com intensidade. Exercer a nossa vida cristã com intensidade. Uma mensagem como essa, como vimos hoje, nos leva a esta convicção: viver a cada dia com intensidade, sendo melhor em todas as áreas, procurando ser melhor em todas as áreas. Deus abençoe o evangelista, pastor evangelista, irmão Amorim. Aplauda o Senhor pela vida do Amorim, né? Deus abençoe. E tendo direção de Deus para vir para São Paulo, essa é a sua igreja. E quando tiver direção de Deus para vir para São Paulo, nos fala para a gente mandar buscar a mudança, tá bom? Amém, igreja? A gente precisa de obreiro qualificado, pessoas preparadas. Nós estamos encerrando. Os irmãos que não tomaram ceia ontem, então pode tomar agora.
queremos informar a igreja que nós vamos retomar aquele culto que fazíamos lá no Jardim Utinga. Hoje, a sede da nossa obra social, lá tem um espaço, conversamos com o evangelista irmão Kleber, ele vai dirigir os cultos lá toda sexta-feira, a partir do dia 15, viu, irmão Kleber? A partir do dia 15, nós vamos... Fica em pé para a igreja conhecer. E a esposa, aliás, a igreja já conhece, mas só para a igreja saber fixar bem a imagem, não é? Irmão Kleber, servo de Deus. Irmão Edson, ajude o Kleber. O irmão Edson me deu esta lembrança hoje. Falei, ótimo. E o Espírito do Senhor me incomodou a nós retomarmos o culto lá no Jardim Utinga. Uma vez por semana, de uma forma, um culto, depois a gente conversa e eu te oriento como nós vamos realizar este culto com característica discipuladora e evangelística, tá certo? Depois eu te dou a orientação. Amém? A igreja aplaude o Senhor pela vida do nosso evangelista Kleber. Deus abençoe. E o pastor Edson também vai dar uma ajuda lá com a missionária Neuza, né? Ajudar a ganhar alma para Jesus ali naquele local. E outros irmãos, ali era tradicional, a gente não podia deixar, né, irmã Cida? Não podia deixar de ter um culto, muito embora nós tenhamos a nossa sede social, mas há um espaço bom lá para utilizarmos. O espaço está sendo subutilizado e a gente tem que otimizar a utilização do espaço, tá? Isso é importante. Fica aí esta colocação, dia 15, já convocamos os irmãos para o momento lá da adoração. Independente da oração que tem aqui no Braseiro. O pastor Furlan conduz aqui um momento de oração aqui no Braseiro e é importante este momento de oração na terça, tá? Na sexta-feira à noite. Amém, amados? Quero também convocar a igreja para a última terça desse mês. Claro que todas as terças nós temos aqui a doutrina, ensinamento, mas a última terça nós queremos uma mobilização geral de toda a igreja, nossa orquestra coral, as irmãs do ciclo de oração, juventude, queremos uma mobilização. É um culto especial que faremos no na última terça-feira e estaremos dando graças a Deus por estarmos rompendo aí o ano de 2016. Amém, igreja? Deus abençoe. O irmão presbítero Antônio Carvalho Dantas nos deu uma ideia muito boa a respeito daquele nosso projeto do caminhão de som para fazermos cruzadas evangelísticas. E nós vamos mandar fazer mil cofrinhos desse com o caminhãozinho aqui em volta, com o projeto, e depois arrecadarmos no campo esse recurso. Eu não sei quanto fica, mas o que entrar nós aplicaremos na aquisição e nos equipamentos de som deste caminhão para tocarmos a buzina em Sião. Amém, igreja? A gente vai tocar a buzina em Sião e dar a voz de rebate no monte da santidade do Senhor e dizer a todos os moradores da terra, perto está o Senhor. Diga amém, igreja? Amém. Esta é uma palavra de Joel, capítulo 2. Amém, amados? Então, obrigado, irmão Antônio. Boa ideia. O pastor Arthur amanhã vai consultar a empresa que faz isso e vamos aí, talvez 1000 não dê. A gente vai fazer 1000, mas depois vamos fazer mais. A média desses cofrinhos que arrecadamos mensalmente, aliás, bimestralmente, é R$30, R$35, não é? Então, quanto mais nós distribuirmos, mais arrecadaremos aí no campo e investiremos especificamente na aquisição deste equipamento para a obra evangelística. Glórias ao Senhor. Fiquemos em pé. Manda fazer logo. Mostra, tá, filhão? A bênção apostólica, pastor Lorival Rodrigues. Glórias ao Senhor. Curvemos as nossas cabeças, meus queridos irmãos, para a impetração da bênção apostólica, dizendo só um instantinho
da sequência de cultos abençoados que Deus tem nos proporcionado, em especial no que diz respeito à ministração educativa, instrutiva, orientadora, libertadora, fornecendo luz, não é ensinamento e, consequentemente, preparação para nos tornarmos mais e mais eficientes no decorrer de 2016. Não esperamos derrota, esperamos sempre vitória. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com esta igreja, com ela fique permanentemente. Vamos todos dizer: Amém! Amém!